Queridos irmãos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Lembrando que o pastor Flauber hoje está aqui pertinho, né, na Igreja Presbiteriana da Zona Sul, participando do aniversário ali daquela igreja e pregando essa noite. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia. Peço que você abra sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Nós vamos meditar num texto bastante conhecido, mas crendo que o Senhor Deus renova a sua palavra e que ela é oportuna, sempre oportuna para o seu povo, para edificação, para correção, para encorajamento. Marcos capítulo 10, versículos do 17 ao 22. Marcos capítulo 10, do 17 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar, irmãos. Bendito, te exaltamos, ó Pai. O Senhor é cheio de graça, de majestade. E nós, diante da Tua palavra, com os olhos fitos, ó Pai, no Evangelho, com a sede, um desejo, Senhor Deus, de ouvir mais uma vez a Tua voz. Já cantamos a Ti, já oramos, cremos que o Senhor recebeu, tem aceitado, Senhor, tem recebido os nossos louvores. Agora pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas por meio da exposição da Tua palavra, que com humildade, Senhor, possamos proclamar as Tuas verdades e que o Teu povo a receba, Pai, de bom grado, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu não sei como se você é precipitado ou você é cauteloso antes de assinar algum contrato, ou algum termo, algum compromisso. Sobretudo nesses tempos de tecnologia e de internet, nós somos sempre chega alguns convites para nós ou alguns termos que nós precisamos assinar, um software que a gente está baixando, enfim. É interessante porque 2 pesquisadores da Alemanha, por favor, considere o nome dele, use a sua criatividade, tá bom? É Rainer Bohmer e Stefan Kopsel. Eles são pesquisadores de 2 universidades alemãs e eles resolveram fazer uma pesquisa com mais de 80 mil usuários. Em um serviço de proxy anônimo, né? Os pesquisadores inseriram um aviso de mais ou menos 200 palavras, convidando o usuário para participar de uma pesquisa sobre anonimato na internet. O texto era curto e dispensava até mesmo barra de rolagem. Sabe o que aconteceu? Mais de 50% das pessoas, dos 81.920 usuários, fecharam a janela em menos de 8 segundos, o que demonstra claramente que eles não leram o texto. Mas teve uma coisa interessante que ocorreu nessa pesquisa. Eles perceberam que quando os textos, os botões foram alterados e eles ficaram da seguinte forma: eu desejo participar e eu não desejo participar, quando eles colocavam esses botões, havia uma queda muito grande no nível de aceitação dos usuários. Por quê? Porque esses botões faziam com que eles ponderassem um pouco mais e eles fossem ler um pouco mais aquele conteúdo. Então, quanto mais eles liam, mais eles rejeitavam aquela proposta. Isso.
as chances de aceitação do termo diminuem à medida que o usuário passa tempo demais na tela do contrato. Isso faz sentido? Às vezes a gente vai fechar algum termo, algum contrato, e o vendedor ele é bem apressado e você está com aquelas letras diminutas lá e parece que a letra é pequena demais e a preguiça grande demais e a gente não quer ler e a gente acaba assinando de qualquer forma. Eu não sei se você é do tipo mais cauteloso. Eu não sei se você é do tipo mais precipitado. É interessante que o discipulado, ele nos apresenta termos. O Senhor Jesus Cristo, quando chamava os seus discípulos, ele apresentava esses termos, que é necessário para seguir o Salvador. Então, Jesus Cristo se deparava com os apressadinhos que clicavam aceito e depois que vê, não era bem aquilo que eles esperavam. Tinham aqueles que eram muito cautelosos, tão cautelosos que nunca davam uma resposta. Eu quero apresentar esses termos para vocês, irmãos, nessa noite, olhando para esse texto aqui de Marcos capítulo 10. Um texto oportuno, interessante, que nos mostra isso. Nós vamos entender que o discipulado tem suas próprias exigências e garantias. Cristo deixa claro os termos do discipulado, e se alguém quiser segui-lo, terá de aceitá-los integralmente. Cristo deixa claro os termos do discipulado. E se alguém quiser segui-lo, terá de observar atentamente e aceitá-lo em seus termos. Eu quero ver essa passagem em 3 pontos com vocês. Primeiro, ninguém estabelece os termos do próprio discipulado. Segundo, só Cristo pode determinar as exigências para ser discípulo. Em terceiro lugar, para haver discipulado, esses termos eles devem ser aceitos. Vamos, com fé em Deus, vamos ver o primeiro ponto. Ninguém estabelece os termos do próprio discipulado. Esse texto fala de alguém que desejava ser discípulo de Cristo, ou pelo menos aparentemente desejava isso. Seu nome não aparece, mas o que se destaca nessas passagens são as suas credenciais. Nós estamos falando de um jovem rico que aparece nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Nos mostra aqui talvez um perfil de um candidato, alguém que estava se candidatando ao discipulado. Mateus ele vai dizer que essa pessoa era jovem, Marcos vai dizer que ele tinha muitas propriedades e Lucas vai nos mostrar que ele era uma pessoa de posição, um governante. Veja quantas virtudes, quantas credenciais nos são apresentadas acerca desse jovem. Acho que é o membro da igreja que todo pastor espera, né? Que seja jovem, ou seja, ele está no seu auge de força e de vigor, e ele vai estar disposto a trabalhar em todas as sociedades, e tudo que a gente colocar se pressupõe isso, amém? O MP, né? E todo mundo vai trabalhar, então é tudo o que um pastor deseja. Mas também é alguém que tem muitas propriedades. Hoje a gente teve uma assembleia, né? Votamos a favor de uma aquisição de um terreno lá em Cabaceiras, então é muito bem-vindo alguém que é voluntarioso, generoso, alguém que tem muitas posses. E era alguém que tinha prestígio, influência ou influencer. Era alguém que todo mundo conhecia. Então, certamente esse jovem aqui tem um perfil interessante, talvez muitas igrejas ao se depararem, alguma liderança ao se deparar com ele, dissesse assim, nossa, você é a pessoa certa. Você não precisa nem passar pela classe dos catecúmenos, você já pode se tornar membro da igreja rapidamente. Ele tem poder, dinheiro, tem juventude, e a gente deve ter cuidado, porque essa é uma fórmula de sucesso segundo o mundo. Mas, aqui o que se mostra é que essa pessoa, esse jovem, era alguém interessado pela religião, era um judeu, iniciado certamente na religião judaica, que tinha preceitos e que trazia consigo um entendimento acerca da religião. E curioso é que ele também demonstrava ter atitudes de um discípulo. Se não, veja, olha o que diz o versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, é uma pessoa que está com disposição. Ninguém corre em vão, né? Ninguém corre à toa. Então, ele corre para ter com Jesus. Ele se ajoelha, o que mostra uma certa reverência. E ele faz uma pergunta acerca da vida eterna, porque ele diz assim, mestre, que farei
para herdar a vida eterna? Então, meu amigo, somado a todas essas credenciais, é alguém que está apressado, é alguém que está interessado na vida eterna e alguém que tem disposição. Que preocupação. Mas as intenções do coração desse moço vão ficar bem claras. Nós somos muito rápidos para tecermos algum tipo de impressão acerca de alguém, não é? Pelo falar, pelo vestir, pela capa. Esse é crente, esse não é. Esse é um bom candidato, esse não é. Mas veja que, ao se deparar com Jesus, as suas intenções elas vão começar a ser reveladas paulatinamente. Primeiro, ele chama Jesus de bom mestre. E aqui, Jesus ele refuta esse jovem, porque quando ele diz assim no verso 17, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No verso 18, Jesus lhe responde, por que me chamas bom? E não que Jesus estivesse negando aqui, não é uma questão de negar que ele era o próprio Deus, só Deus é bom. Mas o que está em ênfase aqui, o que Jesus quer destacar, é justamente o ponto do coração daquele jovem que precisa ser desmascarado. Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. O que é que esse jovem, na verdade, queria? Ele se colocara agora na mesma posição de Jesus, o bom mestre. E, na verdade, ele estava dizendo a Jesus, tipo isso, nós somos bons, eu e você, nós somos bons. Por isso ele diz, bom mestre. Sabe aquele elogio que você quer receber de volta? Por exemplo, você está apresentando um seminário na universidade. É uma dupla. Então, vocês arrasam na apresentação e o professor, assim, dá aquela nota máxima. E aí, ao invés de você se elogiar diretamente, você olha para o seu parceiro e diz assim, você é 10, meu amigo. Você arrasou. E o outro, se não for tão modesto assim, se ele for humilde, ele vai dizer assim, é você que é 10. Então aqui, Jesus estava querendo, esse jovem estava se autoelogiando aqui, bom mestre, nós somos bons mesmo. Tá? Sabe, Moisés e Arão, Elias e Eliseu, Paulo e Silas, Bebeto e Romário, a gente é assim, Jesus. A gente pode ir longe nesse negócio. Quem sabe fazer uma parceria aí? Uma escola de discipulado. Tudo bem, Jesus continua e começa a dialogar com esse jovem. E eles assim, sabes os mandamentos. Perceba que ele não está perguntando. Ele não está perguntando. Se eu perguntar nessa noite, vocês sabem os mandamentos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Estou subestimando vocês não, viu? Mas o fato aqui é que Jesus está olhando para esse jovem e dizendo assim, você sabe os mandamentos. E ele começa dizendo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você sabe os mandamentos. E a resposta desse jovem é intrigante. No verso 20, ele diz simplesmente, isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Veja, ele é um moço, mas ele está dizendo que ele já tem observado esses mandamentos como se dissesse, é o quê? Isso é fichinho para mim. Talvez fosse esse o pensamento dele. Eu já tenho observado, talvez desde a adolescência ou desde a infância, quando eu fui introduzido à religião judaica normalmente, né, onde os pais passavam para os filhos os mandamentos. Eu já tenho observado isso. Eu acho que ele está de brincadeira. Será? Porque ele está diante de Jesus. Ele está dizendo que observa os mandamentos para o único homem na face da terra que cumpriu todos os mandamentos cabalmente. Humilde o rapaz. Muita presunção. O que fica claro na fala desse moço é que ele já era discípulo. Mas ele era discípulo de si mesmo. Ele já tinha pré-estabelecido os termos do seu próprio discipulado. Quando ele pensava num discípulo, quando ele traçava o perfil de um discípulo, ele se olhava no espelho. Ele era um discípulo narcisista.
Ele era o perfil perfeito. E talvez aqui fosse, ele quisesse mostrar para Jesus, Jesus, olha a turma aí que está te seguindo. Uma gente, né, sem conhecimento, sem influência, uma galera lisa. Olha para mim, Jesus. Eu tenho um perfil ideal. Nos sentimos atraídos muito mais pela autenticidade do que pelo modelo de Cristo. Essa é uma ideia interessante. Jonas Madureira fala um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia de autenticidade. Nós gostamos disso, de algo que é inédito. Quando procuramos uma igreja, a gente, o que é que tem de autêntico ali? O que é que tem de diferente? Quando, na verdade, o ser discípulo não tem nada de autenticidade. Não tem nada de novo. Nós seguimos os mandamentos, nós seguimos o evangelho através nos trazido pelos apóstolos e seguimos a Cristo através dos exemplos de outros. É isso. Ser discípulo é simples assim. Nós não precisamos de outro modelo para seguir senão Jesus Cristo. E a pergunta é, por que a gente não pode estabelecer os termos do próprio discipulado? A gente pode incorrer em dois extremos aqui. Isso significaria seguir a nós mesmos. E aí nós traçaríamos um perfil. Digamos, seríamos parciais. Eu colocaria nesses termos somente aquilo que me fosse aprazível. Por exemplo, se eu for um cara mais liberal, eu colocaria um evangelho mais light. Não preciso de tanta rigidez. Pode ser mais tranquilo. E aí eu excluiria alguns mandamentos, alguma coisa meio marcião lá dos primeiros séculos da igreja, que ele tirava algumas partes da Bíblia, várias partes na verdade. Então assim, vamos deixar a coisa mais com a minha cara. Ou então nós iríamos para outro extremo. Se você fosse aquele cristão mais conservador, o que é que você faria? Você traçaria um perfil conforme você se identifica. Assim, então, vamos traçar um evangelho assim com muita rigidez. Então, o evangelho teria a nossa cara, o nosso jeito, as nossas inclinações. Há muitos anos atrás, no seminário Presbiteriano do Norte, casa onde nós nos formamos e onde o seminarista André está nessa peleja, né, abençoada, um dia eu subi para a biblioteca. E quando eu cheguei lá, tinha um homem fazendo algumas pesquisas. Eu não conhecia essa pessoa, mas ele fez questão de me dizer o que estava tramando, o que estava escrevendo lá. Ele disse assim, olha, pastores podem casar mais de uma vez. E eu estou aqui escrevendo acerca disso. Não, veja, o que a Bíblia fala sobre o segundo casamento já está muito claro na Bíblia. Já está muito claro na Escritura. Eu não sei qual era a ideia. A única pergunta que eu queria Assim, foi uma conversa muito rápida, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito essa pergunta. Por acaso você é pastor? Por acaso você já casou quantas vezes? Porque parece que a gente quer fazer um evangelho, e aqui eu não estou entrando no mérito da questão, mas apenas dessa nossa inclinação a fazermos o evangelho da forma que for mais palatável para nós mesmos. E aí a gente acaba moldando algo parecido com o evangelho. Mas não é assim que funciona. Por isso, nós não podemos estabelecer os termos do nosso próprio discipulado. Mas se não podemos determinar as exigências do discipulado, quem pode fazer isso? Quem pode? Jesus. E aqui eu quero entrar no segundo ponto. Só Cristo pode determinar as exigências para ser discípulo. Será que esse jovem esperava alguma aprovação imediata de Jesus? Você está pronto, vem e segue-me. Eu vi aqui o seu perfil, eu fiz essa entrevista, então você já cumpre cabalmente todas as exigências, na verdade você já extrapola. Então vem e me segue. Não foi assim que Jesus fez com tantos outros, né? Vem e segue-me, vem e segue-me. Ele não é desmentido por Jesus. Isso é importante a gente perceber, porque certamente essa era uma pessoa esforçada ou que tinha zelo, de fato, pelos mandamentos. Talvez ele cuidasse direitinho dos pais, ele não filasse na escola,
Esse jovem não acessava porcaria na internet, andava direitinho. Mas acontece que Jesus não veio para as pessoas de boa reputação. Discípulos prontos não precisam de Jesus. Ele não veio para pegar a gente prontinha, mas pegar a gente que apronta e torná-las prontas para seguir o Mestre. Ele veio formar discípulos. Esse jovem, sabe de uma coisa? Ele estava pronto demais, mas imaturo demais. Ele não percebia ainda o que era ser discípulo de Jesus. Veja qual foi a estratégia do Mestre. Veja que Jesus ele citou os mandamentos. E esses mandamentos com ênfase na segunda tábua dos mandamentos, que diz respeito ao nosso compromisso para com o próximo. Os mandamentos são divididos em duas partes. Os primeiros quatro mandamentos diz respeito ao nosso compromisso com Deus e que reflete necessariamente nosso compromisso para com o outro. Isso fica mais claro desde o 5º mandamento lá, honra teu pai e tua mãe, até o 10º mandamento, que nos fala sobre a cobiça. Mas Jesus ele não coloca esses mandamentos na mesma ordem. Por exemplo, ao invés de falar do mandamento que proíbe a cobiça, ele o substitui por não defraudarás. E honrar pai e mãe, ele coloca por último. O ponto aqui é que, ou talvez esse jovem tivesse problema nessas áreas, e Jesus coloca por último para ele se tocar e aquilo doer na sua alma, ou Jesus estivesse dando corda para ele. E aí ele coloca os principais mandamentos, aquele que ele era mais zeloso por último, como se dissesse assim, eita, é isso aí, ó. É isso aí. Eu cumpro cabalmente todos esses mandamentos, mostrando que ele era muito bom mesmo, ou estava em falta. Mas seja como for, Jesus está aqui colocando à prova o seu coração, a sua bondade. Aí, a partir de agora, Jesus vai estabelecer os termos do discipulado, com muita clareza. Veja o verso 21. Vamos ler juntos esse versículo? Vai. Vamos repetir? Eu estava com parte editada. Vamos lá? E Jesus, fitando-o, amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ao invés de Jesus dizer vinde, ele diz o quê? Vai. Mas não é aquele vai como muito pastor gostaria de fazer, assim, aquela ovelha, quando percebe que a pessoa assim, acho que esse camarada nem crente é, diz assim, vai. Mas Jesus está aqui mostrando o peso desses termos, do que significa ser discípulo do Mestre. E ser discípulo aqui requer reflexão. Veja, nós devemos ser rápidos para seguir Jesus, mas não precipitados. Você precisa seguir Jesus imediatamente. Você precisa começar a seguir o Mestre hoje, se você ainda não segue os passos do Cordeiro de Deus. Mas veja que você não pode ser precipitado. A Bíblia vai nos mostrar do exemplo de alguém que vai construir uma torre, e antes de construir uma torre, ele tem que sentar, ele tem que calcular, ele tem que ver quantos tijolos vai gastar naquele empreendimento, para depois não passar vergonha. E as pessoas ficarem falando, começou essa obra e não terminou. Fala também daquele rei que deve ser estratégico. Antes de ir à batalha, ele deve saber do poderio bélico, de quantos soldados tem à sua disposição, e olhar para o outro exército, porque se aquele exército adversário for mais numeroso, mais poderoso, é melhor você entrar num acordo de paz, porque senão você fatalmente vai perder essa batalha. Então veja, o discipulado requer reflexão, não somente emoção. É por isso que nós precisamos estar atentos para tantos youtubers aí que, num recorte de um evangelho muito humanista, vai falando somente das vantagens, do que você vai ganhar, do que é benéfico e tal, e tal, e tal, e acaba por omitir ou por obscurecer aquilo que é exclusivo, importante, indispensável para o evangelho. Então as pessoas compram algo, muitas vezes é comprado mesmo, pensando que é evangelho, mas quando desembrulha é somente uma autoajuda que não vai levar você a canto nenhum, se pensarmos em termos de vida eterna.
Mas veja que Jesus não está pregando aqui uma teologia da pobreza. Ele diz assim, vai, ele diz o quê? Vai e vende tudo, e depois você volta e depois você pode me seguir. Não é uma teologia franciscana, né? Vai, vende tudo. Na verdade, Jesus está colocando ele aqui nas cordas. Porque perceba, ele está revelando, ele está mostrando o que há no coração desse jovem. Veja, você é discípulo de si mesmo. E você tem um Deus a quem você adora, e o nome desse Deus é Mamon. Você adora as riquezas. E no ato dele ir, ponderar e vender e sentir o peso, eita, essa questão de sentir o peso, você tem sentido o peso do que significa seguir Jesus Cristo? Diariamente eu sinto esse peso, eu não estou falando de um peso que é incômodo, porque o meu fardo era pesado e Jesus já me deu o seu fardo que é leve, mas em termos de reflexão, de ponderar diariamente, levar a minha cruz, então a gente está sempre caminhando e a gente está sempre refletindo, porque cada coisa que a gente abre mão do nosso eu, das coisas do mundo, das nossas pressuposições, dos nossos pecados, nós estamos fazendo isso em reflexão, nós estamos fazendo isso e ponderando o preço. Nós estamos fazendo isso e lembrando de Cristo Jesus. No ato desse jovem fazer isso, no ato do cumprimento dessa sugestão de Jesus, que na verdade iria mostrar e provar o coração do jovem, ele estaria mostrando, no ato de vender as suas propriedades, de que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Estava disposto a abrir mão de tudo para seguir Jesus Cristo. E segundo, que ele amava o próximo de uma forma intensa. Um próximo a quem ele não via, a quem ele não tinha intimidade. Diz, dá aos pobres, não aos seus pais. Por isso eu acho que ele era um bom filho. Não aos seus próximos, mas vá e dê aos pobres. Dê aos pobres. Ele não está confiscando as riquezas, mas pelo contrário, Jesus está oferecendo a esse rapaz um tesouro maior. Ele está oferecendo uma pérola que excedia em muito todas as riquezas que ele tinha em mão. Na década de 70 houve uma tragédia lá nos Andes. E um avião caiu ali com um time de rugby. Um time uruguaio que estava indo para o Chile. E é interessante que, diante daquela temperatura terrível, eles, morrendo aos poucos ali, eles começaram a fazer fogueiras daquilo, tudo que era possível, né? Fazer algum fogo ali. E eles pegaram dólares, começaram a queimar para se aquecer. Dinheiro virou pó quando estava em jogo o destino das suas almas, quando estava em jogo a sua sobrevivência. Essa não é a verdade. Tudo que nós temos nesse mundo virará pó. Jesus está mostrando a esse moço, tem uma riqueza maior, uma riqueza que excede todas as riquezas que você tem nessa terra. Jesus está lhe mostrando que para ser discípulo de Cristo, ele deve amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a si mesmo, mais do que as suas riquezas. E o próprio Jesus vai nos dizer em termos muito mais claros, em Lucas 9, quem quiser vir após mim, vocês conhecem os termos. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano que morreu na época do nazismo, ele fala muito sobre discipulado e uma das frases mais marcantes dele diz isso. Quando Cristo chama um homem, ele ordena que ele vá e morra. Quando Cristo chama um homem, ele ordena que ele vá e morra. E não necessariamente como um mártir, mas alguém que morre para si mesmo. Alguém que morre para o seu eu, para as suas vontades. Morre porque sabe que há um tesouro excelente. Morre porque sabe que vive em Cristo Jesus. Morre porque sabe que é detentor de um tesouro maior que não merecia, mas foi contemplado. Isso é graça. Nesses termos, o discipulado é uma sentença de morte. Me permitam,
citar uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim: nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Busque a si mesmo, e a longo prazo só encontrará ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Busque a Cristo, e você o encontrará, e com Ele tudo o mais. Nada em você que não tiver morrido poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Se você buscar a si mesmo, você só vai encontrar pecados. Mas busque a Cristo Jesus e você encontrará, e com Ele tudo mais. Será que esse moço pagou o preço para se tornar um discípulo? Veja, ele estabelece os seus próprios termos e Jesus diz: opa, você está equivocado, amigo, não são esses os termos. Jesus coloca na mesa agora quais são os termos do discipulado, e agora é um momento de decisão. O que foi que esse jovem moço fez aqui? O que foi que esse jovem rico fez? Terceiro ponto, para haver discipulado, esses termos devem ser aceitos. Jesus foi bastante claro, sem arrudeios, sem letrinhas minúsculas ali, que você fica cansado de ler e logo clica e eu aceito, mas de maneira clara. É a hora da decisão. E é interessante que o chamado do Senhor Jesus é um chamado pessoal. É um chamado intransferível, eu não posso transferir essa responsabilidade para outra. É um chamado que deve ser um chamado de uma resposta imediata, mas não precipitada. Qual foi a resposta do jovem? O verso 22 vai nos dizer: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A verdade é aqui que mostra que ele se retirou. Ele não era mais aquele cara apressado para vir aos pés de Jesus, correndo lá. Agora ele se retira. O final dele é melancólico. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que de todas as pessoas que se encontraram com Cristo, este homem é o único que saiu pior do que chegou. De todos que se encontraram com Cristo, foi o único que saiu pior do que chegou. Ele também se retirou, mas ele não somente saiu de cena, ele saiu contrariado. Contrariado com quem? Consigo mesmo, dizendo assim: puxa vida, como eu não fui capaz, eu estava diante do Salvador, ele estava diante do amigo. Foi cantado essa noite, foi o amigo que eu encontrei, me surpreendeu. Ele sai contrariado, porque Jesus não o aceitou na escola de discípulos como o professor que ele queria ser. Quando chamados por Cristo, ou ficamos contrariados com a nossa vida, ou aborrecemos a nós mesmos, ou renunciamos às paixões rivais, ou ficamos contrariados com Cristo. E aí entra aquele ponto que eu já tratei aqui com vocês. Jesus não foi flexível bastante para mudar esses termos, para me enquadrar aqui. O motivo que o fez negar a Cristo está muito claro. A riqueza do seu coração, o ídolo do seu coração, sua paixão por si mesmo, suas coisas falaram mais alto. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Mas o jovem também está irado. Ele está irado, aborrecido, e aqui o termo é interessante, porque ele sai contrariado, irado com Jesus. Isso me lembra de Caim, quando ele apresentou a sua oferta a Deus, e a sua oferta foi rejeitada. Como foi que Caim ficou? O seu semblante descaiu, né? E ele saiu irado da presença de Deus. É aqui alguém que teve o seu ídolo tocado. E essa é uma forma da gente identificar os ídolos. Os ídolos têm o poder de mudar o nosso humor. Né? Por exemplo, se chega no final do mês e você fica mal-humorado, né, porque está sem grana, né, talvez seja o ídolo aí do dinheiro. Talvez você diga: puxa, pastor, essa foi demais, né? Tem como ficar rindo tanto. Ou quando seu time perde. Ou quando seus desejos não são satisfeitos, que nem uma criancinha, né? Quando o pai nega alguma coisa, ele fica contrariado, fica aborrecido, fica irado. Pergunto a você, meu amigo:
Quais são os ídolos, ou qual o ídolo do seu coração que tem te impedido de seguir Jesus Cristo? Quais são as paixões desse mundo, jovem, que tem te enlaçado? Será que é o desejo por aceitação? Ou você se qualifica aqui como esse jovem que tinha influência, um jovem que tinha riquezas? Quais são os outros ídolos, as outras paixões? Talvez uma paixão rival, talvez uma paixão rival no matrimônio, alguém que quer viver mudando o evangelho, flexibilizando coisas que a palavra de Deus já nos coloca como algo que não pode ser mudado. Quais são os ídolos do nosso coração? O discipulado, de fato, ele tem um preço. Tem um preço. E qual o fim desse jovem? O pior possível. Eu disse para vocês, se no começo desse texto ele corre ao encontro de Jesus, se ajoelha, mostra interesse pela vida eterna e não quer mais ficar no anonimato, agora o contrário acontece. Ele sai correndo da presença de Jesus, ele está mais interessado na sua riqueza, ele se ajoelha diante dos seus ídolos, e seu narcisismo ofusca a imagem de Cristo diante dos seus olhos. Ele não quis morrer para viver. Você pode pensar, será que Jesus não pegou pesado demais? Será que os termos do discipulado de Jesus, eles não são muito rigorosos? Veja, Jesus não é um mestre sádico que quer interromper a jornada de um aspirante ao discipulado aqui, esmagá-lo com exigências e mostrá-lo logo o teste. Então assim, ó, você está desqualificado. Jesus não faz isso por prazer. No verso 21, a gente leu, talvez você não tenha percebido. Mas Jesus diz tudo isso ao jovem em amor. É em amor que ele faz isso. Sabe por quê? Jesus foi o primeiro a tomar a sua cruz. E o primeiro a negar a si mesmo. Ele que negou sua própria vida ao entregar-se à morte. Ele estava pagando o preço pelos termos assinados desde a eternidade, no qual ele aceitou de bom grado e em amor se tornar um de nós, vir a esse mundo, o Deus encarnado, e ser humilhado numa cruz e pagar o preço por causa dos nossos pecados, por causa dos ídolos do nosso coração e por causa da nossa separação de Deus. Desde a eternidade, ele disse ao Pai, eu aceito esses termos. E ele não clicou sem ponderar, mas de maneira resoluta, decidida, ele aceitou. Abrir mão da sua glória, se submeteu ao escrutínio de homens vis, assumir o lugar de pecadores na cruz, experimentar a separação de seu Pai, enfrentar a morte. E Jesus não fez isso contrariado, mas em amor e de maneira resoluta. Por isso, em tantos momentos, ele mesmo vai dizer, e nessa altura aqui do Evangelho, ele já está com essa intrepidez e com esse destino já muito bem traçado, e na sua mente ele vai caminhando a passos largos para a cruz. Ele sabe o que lhe espera, mas os termos que ele assinou em amor o faz caminhar. É isso. Esse jovem não conseguiu perceber. A cruz de Cristo é a condição indispensável do discipulado. É assim que começa. É o Senhor mesmo que determina isso. Esses termos do discipulado são claros.
Tem uma história interessante que talvez você já tenha ouvido de um jovem marroquino chamado Mehdi, que ele esteve aqui na Consciência Cristã há alguns anos atrás. Esse jovem, ele tem uma história muito peculiar. É adepto do islamismo, filho de uma prestigiada família lá do Marrocos. Seu pai era alto funcionário do governo, importante líder religioso daquela nação. Esse jovem também era rico, tinha 3 empregadas ao seu dispor na mansão que ele morava. Estudava nas melhores faculdades, nos melhores colégios, foi estudar em Paris. Frequentava os lugares mais prestigiados. Pela providência de Deus, ele foi desafiado por um professor. E o professor fez o seguinte desafio a ele durante seus estudos no seminário islâmico no Marrocos. O desafio era: você vai fazer uma comparação entre a Bíblia e o Alcorão. Um tema por demais polêmico, uma vez que se você fosse pego em Marrocos lendo a Bíblia, você poderia pegar uma pena de 2 anos de prisão, 2 anos de cadeia. Mas aí ele tinha essa liberação oficial para estudar e para fazer essa comparação com o Alcorão. Esse jovem pegou o Evangelho de Lucas e ele lia esse Evangelho 15 vezes por dia. De tanta fome. E ele lia esses termos do discipulado 15 vezes por dia, se a gente colocar, se adequar aqui a essa mensagem. E ele fez. E Deus foi trabalhando no seu coração. E ele tem muitos detalhes, eu não vou contar, mas o Senhor Deus, de maneira graciosa e providencial, revelou os termos do discipulado a esse irmão Mehdi. Quando eu chamo de irmão, vocês já entenderam o que aconteceu com ele, né? Ele se dobrou perante o senhorio de Cristo. E ele foi convertido pelo Senhor. Não de maneira desavisada. Por quê? Nas palavras dele. Ele disse o seguinte: hoje eu vivo refugiado em outro país por causa do Evangelho. Não vejo minha família há muitos anos. Eu perdi 2 irmãs. Eu não posso mais voltar para o meu país. Eu tive o passaporte cancelado no Marrocos por ter me convertido. Eu não posso mais voltar ali por causa da minha fé. Ele conclui dizendo: eu perdi amigos, eu perdi emprego, eu perdi casa, eu perdi bens materiais, mas eu ganhei muito mais. Eu ganhei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Talvez ele pudesse cantar: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Você entende já os termos do discipulado? Você entende o que Cristo fez por você na cruz do Calvário? Se você até hoje tenta viver uma edição do Evangelho, dizendo assim: olha, está muito pesado e eu vou mudar isso e eu vou colocar aquilo. Se mudar, talvez eu possa seguir. Ou você talvez seja aquele discípulo que diz assim, aquele aspirante ao discipulado que diz assim: eu sou muito jovem, acho que eu vou esperar mais um pouco, dá para esperar. Sabe? Quando nós entendemos o discipulado de Jesus, nós não corremos dele, mas corremos para os pés do Senhor Jesus Cristo e nos prostramos. Deus não busca pessoas certinhas, qualificadas, que sabem os mandamentos, que têm os mandamentos na ponta da língua, mas de pessoas que reconhecem a sua fraqueza. E essas pessoas são bem-aventuradas. Esse jovem rico, infelizmente, fatidicamente, foi para a perdição com todas as suas riquezas. Mas aquele que é miserável, aos olhos do Senhor Jesus Cristo, com coração contrito e quebrantado, estes são aceitos, estes são chamados e estes são capacitados a seguir o Mestre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Esse é o discipulado. Esse é o chamado. Não tem o que fazer. É aceitar e seguir ou rejeitá-lo. Só há uma opção para quem quer dar a vida eterna.
E essa vida eterna já começa hoje. Aceitar. Porque na verdade, é Cristo quem nos chama. É Cristo que paga o preço por nós. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora. E nós entendemos, Pai, que só há um caminho que nos leva à vida eterna. Pois Tu mesmo, Pai, disseste, e Tu és a própria vida. Nosso querido Senhor, nessa hora eu te peço que, por meio do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor possa convencer aqueles que nos ouvem nesse momento, e aqueles que num momento futuro irão ouvir, Senhor, essa mensagem. Que o Teu bom Espírito e poderoso Espírito possa trabalhar nos corações. Porque nós só podemos entender os termos do discipulado se o próprio Senhor Jesus nos revelar. Se o próprio Senhor Jesus nos chamar. Se o próprio Senhor Jesus quebrar as barreiras do nosso coração. Deus amado, na verdade, não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Na verdade, não há nada melhor do que seguir os Teus passos, ó Jesus Cristo. Obrigado porque em nossa fraqueza e limitação, mesmo com os ídolos que nós carregávamos, e muitas vezes eles persistem, o Senhor nos quebra e nos chama, e não nos rejeita. Ó Deus amado, fortalece, Senhor, aquele que tem se sentido um tanto quanto desencorajado, ou acovardado, porque tem ponderado sobre o que significa seguir o Mestre, e quando ponderam, acabam se inclinando ou se afastando do Senhor, e voltando para a sua velha vida. Mas que nessa noite, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, esse chamado, Senhor, possa ser irresistível aos corações, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor aceitou esses termos de vir ao mundo, de carregar a cruz maldita e de ser crucificado no madeiro, levando consigo os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, Pai. E hoje o fardo é leve, e hoje o caminho é suave para todo aquele, Senhor, que com o coração quebrantado e que declarando a sua pobreza diz, eu preciso dessa riqueza maior, eu preciso desse Cristo bendito. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Só Tu, ó Senhor Jesus. E ao Senhor seja toda a glória. Amém. Amém. Vamos cantar um